Senador, é uma honra falar com o senhor. Falo aqui de Porto Alegre, sou amigo do Marcel Van Hatten, convivemos muito tempo aqui, também fui parlamentar. Lhe desejar sorte na luta. Eu lembrar que essa proibição vem lá da época de um governo que foi meio errático, né? Alguém que se elegeu com as bandeiras da direita, que foi Jânio Quadros, depois acabou homenageando o Che Guevara aqui no Brasil, acabou renunciando, nos jogando naquela instabilidade. Mas lembrar que o mecanismo que faz com que as pessoas joguem e se tornem adictos no jogo é o mesmo da droga, da drogadição, e que isso destrói famílias. Então, desejar uma boa luta para que o bem prevaleça nessa história toda, a sua advertência é muito correta. Isso vai destruir famílias. E mais do que isso, lembrar que essa semana o Javier Milei, na Argentina, falando na cumbre que houve aqui, agora em Buenos Aires, semana que passou, falou sobre o crime organizado e o narco-estado. Então, isso vai tomar conta. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, quem é que faz essa articulação por trás aí dentro do Senado, senador? Walter, essa é a pergunta do bilhão. Aqui a gente é um lobby muito poderoso, são grupos econômicos internacionais que levam senadores e deputados para o exterior, tá? Para conhecer os cassinos. Tu imagina o que é que deve rolar aí de mordomia, vamos dizer no mínimo, né? E tem aí, as manchetes mostram, muitas vezes aí, esses grupos vão para lá. Então é um migué que é colocado ali, outro acolá, né? Se diz aí, na boca miúda, que senadores vão ganhar cassino nos seus estados, né? Então eu não acredito nesse tipo de coisa, mas eu prefiro acreditar na capacidade de reflexão de cada um, da responsabilidade de cada um, sabe? E eu vejo muitos colegas aqui repensando isso. Acho que a margem está apertada, né? Está muito apertada para a votação amanhã. Um voto, 2 votos para lá ou para cá, mas eu vejo um sentimento de... assim, acho que até por causa das bets, sabe? O ambiente não está legal. Então, antes de resolver a questão das bets, se vai proibir ou se vai fazer como o tabaco, né? Acabar a publicidade total, eu acho que aí a gente pode discutir isso em outro ambiente mais saudável. Agora, só um detalhe, Walter, que você colocou bem. O cigarro, olha só, o pessoal que é a favor da legalização diz, mas já acontece o jogo. Já acontece. Então você legaliza para ganhar o tributo. Primeiro que o tributo que você vai legalizar, o cara vai começar a gastar em propaganda, porque vai ser legal, né? Então vai viciar, se ele vicia hoje um nicho do mercado, ele vai viciar uma multidão, né? Porque vai ter propaganda. Eles mandam até ônibus buscar cassinos em alguns lugares de alguns países, ele manda até buscar ônibus, buscar de graça, né? O idoso, para tirar o último centavo da aposentadoria dele. É isso que inclusive aconteceu no Brasil, né? Os caras passavam a noite. Eu vi um caso, Walter, lá em Las Vegas, pesquisando, uma mulher que não saía. Olha o que é que faz a ludopatia. A ludopatia, pela OMS, já é considerado tá lá cadastrado, uma doença grave, né? O vício em jogo, ludopatia. E uma senhora, muito curioso, eu estava com um estudioso no assunto, ele disse, olha, observa aquela senhora ali. Porque dentro do Las Vegas, você vai passando por dentro dos cassinos para ir nas ruas e tal. E aí ela observa aquela senhora. Eu fiquei observando o que foi. Senhora idosa e tal. Observa ali. Tá vendo ali uma coisa diferente na roupa dela? Aí eu fui olhar mais de perto, cheguei e vi. Rapaz, aquilo é uma fralda geriátrica? Eu disse, ela deve estar com algum problema, né? Não. Isso aí você vai ver em vários aqui. Homens e mulheres. Porque eles são tão viciados. Porque lá no cassino você não vê luz do dia, servindo bebida, é aquela coisa, né? E eles são tão viciados que eles estão jogando naquela máquina caça-níquel e eles não querem ir para o banheiro para passar lá 3, 4, 5 minutos no banheiro, porque se voltar e alguém jogar naquela máquina e ganhar, ele não vai se perdoar, Walter. Olha que nível de obsessão, de problema mental, de saúde que gera isso. Ela não sai da máquina
porque tem medo, já que jogou durante 2 horas, 5 horas ali, se ela sair e alguém pegar o lugar dela e ganhar, foi tudo em vão. Então, isso é uma coisa para destruir o ser humano, né? Patológica. Patológica. Senador, Olavo Pellegrina, também com a gente aqui na Auriverde Brasil, tem uma pergunta para o senhor. Senador, que honra conversar com o senhor e essa oportunidade de fazer uma pergunta. Considerando o caos que as bets geraram no país, tanto que tem uma CPI, a repercussão negativa, ponto 1. Ponto 2, lavagem de dinheiro. Nós estamos num país carcomido, dominado pelo crime organizado. 3, experiência internacional, prostituição, lavagem de dinheiro. O senhor entende importante que nós, população, conversemos com os nossos senadores, mostremos essa realidade aos senadores, porque afinal de contas, no ano que vem tem eleição. E qual candidato gostaria de ser ou pensaria em ser associado a uma tremenda maldade, como a patologia que o senhor colocou, ao crime organizado e a algo que seria muito ruim para o país, como a aprovação dos jogos nesse formato? Olavo, querido, a honra é minha também. Você foi no ponto, né? Colocar as digitais, isso aí, numa véspera de eleição, quando a gente sabe que muitos senadores só pensam naquilo. O que é naquilo? É na reeleição. Aqui, eu já falei na Rádio Auriverde, é muita mordomia, mano. Aqui, você tem carro com motorista, você tem apartamento funcional para passar 2 dias na semana. O apartamento fica à tua disposição o mês inteiro, 7 dias por semana. Você tem 80 milhões de reais de emenda por ano, entendeu? E aí, você sabe, isso aí é fora do orçamento, isso aí é só o que está nas emendas impositivas, orçamentárias, fora do orçamento secreto, que muitos acabam recebendo, né? Você tem plano de saúde vitalício no Senado. Você vai para qualquer hospital do mundo e é ressarcido pelo Senado, você e sua família. É uma coisa assim vergonhosa até de falar. Eu abri mão de tudo isso, tá? Deixando claro para as pessoas não começarem a me olhar, não. Senão não estaria andando de avião de carreira, olhando no olho de cada cidadão brasileiro, indo nas praças, nos mercados, como eu faço, né? Porque aqui é uma casta, né? É uma casta. Então, os senadores não querem arriscar. Não querem arriscar. Numa véspera de eleição, onde eles já estão começando a pedir o voto, pelo menos a articular isso aí, já começar a visitar, né? Já começar a fazer as coligações, eles não querem arriscar. Mas o jogo é tão bruto aqui, e esse projeto é tão ambicioso enfim, que muitos vão colocar digital, viu? Por isso que eu estou te dizendo que é arriscado amanhã esse troço passar, né? Por um ou 2 votos. Então, é fundamental essa mobilização. E eu acabei com o Walter não respondendo o ponto exato do que ele colocou. Por exemplo, a questão do cigarro, né? O cigarro, ele é legalizado no Brasil. E um dos argumentos que usavam na época, vamos legalizar isso aí, porque regulamenta, porque acaba com o ilegal. Pergunta que eu faço para quem está nos ouvindo. Acabou o cigarro ilegal? Muito pelo contrário. 40% do cigarro consumido no Brasil, quase a metade, é contrabandeado, especialmente no Paraguai. E o cigarro é legalizado. Se você entrar na página do FBI, lá dos Estados Unidos, ali de Las Vegas, em Nevada, que é o estado americano, você vai ver ali que existe milhares de denúncias de jogos ilegais. Isso lá nos Estados Unidos, onde o enfrentamento à impunidade, à corrupção é forte. Então, mesmo com o jogo legalizado, tem lá denúncias inúmeras de jogos ilegais, de cassinos ilegais, entendeu?
E olha, um pesquisador chamado Earl Greenwald, né, que tem até um livro, Gambling in America, né? Esse cara é uma sumidade e faz palestras sobre os danos da jogatina, de cassino, de bingo, essas coisas todas. Ele mostrou que para cada dólar arrecadado com o jogo, que o Estado arrecada com o jogo, o próprio Estado gasta 3 com custo social. Sabe de quê? De segurança, de saúde, especialmente a saúde mental, e sabe o que mais? Custo de fiscalização. Então, não é inteligente aprovar um troço desse para o Brasil. Nós temos que nos mobilizar para poupar. Uma notícia boa para vocês. Se a gente segurar amanhã isso, aqui na véspera desse feriado, até o ano que vem, onde a gente deve renovar grande parte desse Senado aqui, né? Até o ano que vem é garantido que eles não vão colocar para votar. Porque aí vai se aproximando da eleição, porque muitos apostam aqui que o brasileiro tem a memória curta, tá? Muitos apostam que o brasileiro esquece. Eu votei a favor do deputado, de aumentar deputado, já esqueceram. Sabia disso? Mas fala aqui nos corredores mesmo, né? Então, o brasileiro tem que mostrar nessa hora que palhaçada é essa? Que é isso? Que é isso? Né? Eu conheço o seu voto, eu sei como é que você votou, e anotar, sabe? Então, é muito importante essa pressão até amanhã, repito, de forma educada. Vai na rede social do senador, vai no deputado que tu conhece que pode chegar no senador, vai no vereador, vai no prefeito que pode chegar no senador e pede para votar contra bingo e cassino. Ninguém aguenta mais jogo de azar no Brasil, né? Então, que Deus nos ilumine, nos abençoe amanhã. E eu só tenho que agradecer à Rádio Auriverde por esse espaço precioso. Porque, olha, não é toda a mídia que dá esse espaço, não, viu? Eu encontro muita dificuldade para falar desse assunto, porque muitos programas aí são patrocinados por Casabete, que estão juntos e sei lá. Aí o negócio é um jogo duro, viu?